Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal Nef Esportes Jus. Me chamo Bruno Machado e estou aqui com a célebre presença de Lucas Saez, mestre em Direito Esportivo. Lucas, por favor. Bom dia a todos. Hoje o programa será muito especial. Iremos tratar assuntos como contrato desportivo, o direito esportivo em sua amplitude, mas dando aquela ênfase para o nosso querido e amado futebol. É isso, iniciaremos com a evolução dos contratos, partindo para os contratos em si, cláusulas de rescisões e as mudanças causadas pela pandemia do Covid-19. Dando início ao nosso debate, trataremos agora sobre a evolução dos contratos do jogador de futebol. O futebol chegou no Brasil no ano de 1894 com o esportista Charles Miller. Ele voltou da cidade de Southampton, na Inglaterra, maravilhado com o esporte inglês. Porém, o futebol só veio ser devidamente regulamentado no ano de 1988 com a Constituição Federal e a criação e o adendo da Lei Pelé. Para vocês terem ideia dessa longa diferença de tempo, Pelé já tinha ganho 3 Copas do Mundo nesse intervalo. Agora, Lucas, pode dar início. Apesar do futebol ser somente regulamentado em 1968, o direito esportivo começou a engatear aqui no Brasil nas décadas de 30 e 40, com influência lusitana. Ao tempo, o direito brasileiro veio se adaptando e muitas leis foram criadas para facilitar e garantir os direitos referentes ao esporte. A mais conhecida, citada por Bruno, é a Lei Pelé. A Lei Pelé traz 2 artigos muito interessantes que eu gostaria de citar. O primeiro diz a respeito de: o desporto de rendimento pode ser organizado e praticado de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre atleta e entidade de prática esportiva. E o seu artigo 26, onde diz que atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar atividades profissional de qualquer que seja a sua modalidade, respeitando os termos desta lei. Em seu parágrafo único contém: considera-se competição profissional para os efeitos da lei aquela promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais, cuja remuneração decorra do contrato de trabalho esportivo. Dando continuidade ao nosso debate, trataremos agora do contrato de trabalho em si, do contrato do jogador de futebol. Salário, tempo, formas de contrato, forma de contratação. Lucas, pode discorrer um pouco? Bom, o contrato de trabalho esportivo é o documento por meio do qual um clube contrata um atleta para exercer em seu benefício uma atividade desportiva em modalidade profissional, de maneira habitual. Dentro do contrato, deverá conter algumas coisas, como sua remuneração, o prazo de contrato, a sua jornada de trabalho, e também será possível adicionar algumas cláusulas especiais. O contrato de trabalho esportivo, ele tem um prazo determinado por lei. Esse prazo dá minimamente 3 meses e, em sua totalidade, 60 meses de contrato, ou seja, 5 anos. Pronto, partindo agora para a parte do salário. A gente sabe que existe um salário mínimo, mas eu queria saber se aplica também ao contrato de jogador de futebol e se existe algum teto, se algum máximo que possa chegar. Teto não existe, mas sim existe um salário mínimo, salário base, que é o próprio salário mínimo brasileiro. Ele tem que ser salário mínimo mesmo. Como, por exemplo, o atleta Robinho, que iria ser contratado pelo Santos, chegou fazendo uma jogada de marketing, pois o mesmo seria repatriado, e sempre disse que o Santos é o seu clube de coração e que ele iria jogar por R$10 por mês. Dentro dos termos legais não seria possível, pois o salário mínimo base é o salário mínimo brasileiro. Pronto, agora partindo da parte do próprio salário, sabemos que o salário do jogador de futebol é muito volátil. Existem cláusulas que aumentam e podem diminuir esse salário. Por exemplo, cláusulas, os atacantes, por gols marcados, podem receber aumento de salário.
defensores por não sofrerem gols em certas partidas podem receber uma coisa. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas cláusulas. Essas cláusulas são as cláusulas especiais citadas um pouco antes, que é o bônus de produtividade. Esse bônus, o jogador teria o salário fixo, sei lá, 350 mil por mês, e receberia 5% desse valor por uma grande vitória sobre um rival no clássico. Isso por contrato. Ele já teria esse valor. E também tem o popularmente conhecido bicho, que é um valor fora do contrato, em que o clube acorda com os seus jogadores para que seja pago por uma vitória, um determinado número de gols marcados, para dar um estímulo a mais ao time. Sabemos também que existe uma modalidade de contrato que seria o contrato de produção ou tipo, contrato de rendimento. É muito adequado aos jogadores chamados medalhões, que são jogadores que com a idade mais avançada, que vêm a um time e eles recebem, por exemplo, eles receberiam normalmente R$ 1 milhão por mês, mas no caso eles vêm recebendo 200 mil e conforme a produtividade acontece, conforme o seu rendimento anda, o salário pode subir. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre o tempo de contrato em si. Você disse que é no mínimo 3 anos e no mínimo até 5. Mas, por exemplo, esse contrato ele pode ser estendido. Ele necessita ser estendido assim quando termina ou pode ser no meio do contrato? Então, no mínimo são 3 meses, no máximo 5 anos. O contrato pode ser estendido não, não chegando a 5, não ultrapassando os 5 anos, pode ser estendido a qualquer momento. Por exemplo, um determinado atleta fechou com o clube por 5 anos. Em 6 meses ele fez algo espetacular. Aí o time faz um novo contrato para ele, estendendo mais 6 meses no seu contrato atual. Pronto, e agora nós também sabemos das formas de rescisão de trabalho, da rescisão do contrato. São 3 formas. O time querendo rescindir com o jogador querendo rescindir com o time e ambos entrando em comum acordo. Eu queria que você explicasse esse primeiro método do time rescindindo com o jogador. Então, os contratos precisam ter uma maneira do mesmo ser rescindido via multa rescisória. Normalmente, essa multa para com outros clubes tem um valor fixado em contrato, certo? Contudo, a multa entre clube e jogador, de maneira unilateral, é equivalente ao salário do mesmo, não podendo ultrapassar 400 vezes esse mesmo valor. Quando há justa causa, o atleta não deverá pagar nada, o clube não deverá pagar nada para o atleta. Ou quando o atleta resolve se aposentar, o mesmo não deverá pagar nada ao clube. Porque, como sabemos, o contrato de jogador de futebol, ele não se aplica apenas nas 4 linhas dentro do campo, ele vai muito além. Ele rege como o jogador tem que se alimentar, como o jogador tem que se vestir, porque o jogador em si está representando uma marca, um time. Ou seja, tudo isso pode entrar, caso ele quebre, com um time querendo rescindir seu contrato. Agora, o caso do jogador querer rescindir o contrato com o time. Você pode dar uma explicação? Claro. Quando há um clube a mais nesse negócio, o jogador quer rescindir com o time para ir para determinado clube, há um valor fixado em seu contrato, onde esse clube deverá pagar. E como dito, se o jogador for rescindir um contrato para se aposentar, ou até mesmo mudar de esporte, como já aconteceu com o próprio Richarlison, quando trocou o futebol pelo vôlei, não será necessário o pagamento dessa multa. A gente encontra muito assim o jogador querendo rescindir com o time quando o jogador quer mudar muitas vezes de time. Ou seja, ele já acertado contra o time, por exemplo, vou supor, o Real Madrid querendo contratar o jogador do Flamengo. O Real Madrid chega e paga a multa do jogador. Aí o jogador do Flamengo vai para o time do Real Madrid. E agora, o último caso do um comum acordo, o time querer rescindir com o jogador e o jogador querendo rescindir com o time. Pode. Quando a relação de ambos está desgastada e
a melhor solução é a rescisão, tanto para o clube quanto para o jogador, é muito comum haver um acordo entre ambos para que haja extinção dessa multa, para que nenhum dos dois precise pagar, ou quando o desespero é maior do clube, para que seja reduzido esse valor até parcelado em mais vezes, como foi o caso do Jadson e Ralf, atletas do Esporte Clube Corinthians Paulista, onde no início deste ano tiveram seus contratos rescindidos e os seus recebimentos foram parcelados e diminuídos em comum acordo. E também foi comum, e um caso bem recente foi com a queda do Cruzeiro. A queda do Cruzeiro disputava a Série A do Brasileirão e caiu para a Série B. Mas a folha salarial do Cruzeiro era muito alta. Tinham jogadores que recebiam na casa de 700 mil, 1 milhão, 1 milhão e 500. E aconteceu isso. Os jogadores não queriam jogar a Série B e o Cruzeiro não teria condições de arcar com esses salários. Então, o time entrou em contato com o jogador em contato com o time e rescindiram o seu contrato. Agora, eu queria saber, voltando um pouquinho do assunto antigo, as modalidades de contrato. Podemos ter contrato de empréstimo, as cláusulas desse contrato, como opção de compra e obrigatoriedade de compra. Então, o contrato de empréstimo nada mais é que um clube emprestar, normalmente acontece, um clube emprestar um jogador mais jovem para que ele ganhe rodagem, ou um jogador que está abaixo do seu principal nível nesse clube e está ocupando um grande espaço na folha salarial. O contrato de empréstimo com opção de compra é um contrato onde, ao final do mesmo, o clube tem essa prioridade para a compra desse jogador, ou comprar até mesmo durante esse empréstimo, como é o caso do atleta Pedro, do Flamengo, onde veio emprestado da Fiorentina com opção de compra fixada em 14 milhões de euros para o final de dezembro de 2020, onde, se o Flamengo quiser contar com o jogador, terá que pagar esses 14 milhões. Ou se algum time aparecer cobrindo esse valor, o Flamengo deverá ser notificado para saber se cobre também esse valor ou se sai do negócio. Já o empréstimo com obrigatoriedade de compra já diz tudo. Ao final do empréstimo, o time é obrigado a comprar. Acontece muito para burlar o fair play financeiro, como foi o caso do Paris Saint-Germain ao contratar Neymar e Mbappé na mesma janela. Eles já haviam gastado 220 milhões de euros para contratar Neymar. E como diz o fair play financeiro, você não pode gastar mais em uma janela do que você arrecada no ano. Então, o que eles fizeram? Entrou em acordo com o clube do Mônaco, detentor dos direitos do atleta Mbappé, para que eles o emprestassem o jogador e, ao fim desse empréstimo, seria pago a quantia de 120 milhões. E também vai ressaltar que esse contrato de empréstimo com a opção de compra, essa opção de compra pode ser retirada do empréstimo, se isso for acordado antes. Por exemplo, com o jogador Borja, saiu agora do Palmeiras para atuar no futebol colombiano, pelo Junior Barranquilla, com opção de compra do Junior Barranquilla. Porém, o Palmeiras retirou essa opção de compra. E um contrato com opção de compra, no futuro, também pode virar de obrigatoriedade de compra, como outro atleta ex-Palmeiras que saiu, Arthur Cabral, foi jogar no futebol no Basel, e se ele marcasse um certo número de gols no campeonato, ele teria que ser comprado de forma obrigatória, e foi o que aconteceu. E agora, a seguir, trataremos um pouco sobre as mudanças que a Covid trouxe ao futebol brasileiro. Dando continuidade, agora trataremos sobre as mudanças que a pandemia causou na relação entre jogador e time e jogador. Bom, num primeiro momento, para o combate da pandemia, foi instaurado um isolamento social, ou seja, as torcidas não poderiam frequentar o estádio e os próprios jogos foram parados num primeiro momento. Ou seja, grande parte das verbas do time não entraria no balanço final nem nos cofres. Times como Palmeiras e Flamengo, por exemplo, arrecadam 1 milhão por jogo. Isso faz extrema falta no cofre do time. Os salários ainda deveriam ser pagos, mas com o dinheiro não entrando, a situação dos times começaram a ficar bastante difíceis. Com isso, a FIFA instaurou algumas possibilidades dos times e jogadores poderem contornar esse momento tão conturbado. Lucas, pode explicar?
Então, a FIFA deu a sugestão, e isso deveria partir do clube, o que aconteceu, seguiram essa linha, de uma redução de 25% no salário dos jogadores, em comum acordo. Foi a linha que seguiu para tentar diminuir ao máximo os efeitos da Covid dentro do futebol. Além do mais, a FIFA possibilitou que o mínimo tempo de contrato, ao invés de ser 3 meses, pudesse ser 1 mês, para que atletas próximo ao fim de contrato pudessem ajudar os seus respectivos clubes a finalizar algumas competições que haviam parado no tempo de confinamento. Isso foi bem comum na Europa. Por exemplo, a competição mais famosa por lá, a Champions League, ela teve seu calendário reagendado, porém, os contratos não bateriam com ela. Os jogadores em final de contratos não poderiam disputar com isso. Por exemplo, no Napoli, aconteceu do jogador José Callejon estender seu contrato por mais 1 mês para poder jogar o final da competição. Mas o jogador também poderia negar a extensão, por exemplo, o atleta Cavani do PSG. No Brasil, também foi instaurado, os times, no período de isolamento, deram as férias para os seus jogadores, porque no final toda a temporada foi reorganizada para acontecer no final do ano, onde essas férias aconteceriam. E, Lucas, aconteceu mais alguma mudança por causa da pandemia? Sim, sim. Antes disso, alguns atletas os atletas só poderiam atuar por 2 equipes na temporada. Com isso, eles aumentaram para 3, como foi o caso do atleta Zé Roberto. Estava atuando na Ásia, voltou para o Brasil para atuar pelo Mirassol e hoje se encontra atuando pela equipe do Atlético Goianiense. Pronto. E agora, para finalizar, teremos a pergunta de um telespectador que trata sobre rescisão e as mudanças causadas pela pandemia. Olá, meu nome é Caio e eu queria pedir uma explicação para vocês do UNEF Esporte Jus sobre a diferença entre o caso do jogador Sacha e Everson dos Santos, que pediram uma rescisão de contrato pela mesma causa, só que apenas de um jogador, no caso o jogador Sacha, foi aceito. Muito obrigado pela pergunta, telespectador Caio. Lucas, ele indaga sobre a diferença do caso Sacha e Everson, ambos ex-atletas do clube Santos, que hoje atuam pelo time do Atlético Mineiro, que entraram com pedido de rescisões iguais, porém só o do Sacha foi acatado. Como o Lucas falou antes, os times acordariam com seus jogadores o percentual do salário que seria reduzido, porém, faltando 2, 3 dias, sem aviso nenhum, ex-presidente Pérez dos Santos falou que teria um corte de 70% do salário. 70%. Chega a ser como se não fosse trágico. Com isso, aconteceu a indignação de certos jogadores, como Everson e Eduardo Sacha. Eduardo Sacha juntou com 3 meses de direito de imagem não recebidos, foi na justiça e pediu a rescisão. Porém, seu caso foi aceito e o de Everson não. Lucas, você poderia explicar por que o Everson não foi aceito? Já o caso do Everson tem uma pequena diferença. O atleta do Santos já foi treinado pelo técnico atual do Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli. O mesmo pediu a sua contratação, onde os agentes representantes do Clube Mineiro entrou em contato com os representantes e presidente do Santos, pedindo a contratação. Mas o Carlos Pérez, sim, o mesmo Pérez, que estava destruindo o Peixão, recusou. E instruído pelo Atlético Mineiro, Everson pediu a rescisão de contrato unilateral. Contudo, o juiz analisou o seu caso e acreditou ter má fé e influência do Clube Mineiro sobre a decisão de Everson e o negou. Vale lembrar que ambos os jogadores estavam com 3 meses de direito de imagem atrasados. Direito de imagem nada mais é do que o time poder exibir o jogador de forma de campanha, de forma publicitária. E para a rescisão
A rescisão sem apelar, sem recurso nem nada, seriam necessários 3 meses de salário atrasado, diferentemente do salário do direito de imagem. É isso. Muito obrigado. E agora, só para terminar, eu queria fazer uma homenagem a Diego Maradona, ídolo que faleceu na última quinta-feira, dia 25 de novembro. Em todas as minhas condolências aos torcedores e aos times que ele já passou. É uma grande perda no futebol mundial. Lucas, quer falar sobre Eu isso? gostaria de dizer uma frase icônica de um jornal francês, onde o maior ídolo da França é o Platini. Na época do auge do Maradona, essa mesma revista disse: o que o Platini faz com a bola, o Maradona consegue fazer com a pedra. Daí a gente já tira a genialidade do craque argentino. Maradona, que agora está eternizado com o nome ex-estádio do Napoli, no antigo São Paulo, e hoje Diego Armando Maradona. Muito obrigado por acompanharem nesse nosso primeiro vídeo.